estar transmitindo a poderosa palavra de Deus. Quantos estão ansiosos? Amém. Vamos orar pelo servo do Senhor. O Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Senhor Deus e eterno Pai, neste momento aqui está o teu servo, Senhor, que irá transmitir a tua poderosa palavra. Senhor, fala conosco, fala com a tua igreja, usa o teu servo como tem usado na terra. Eu creio, Senhor, que o Senhor já colocara em vosso coração a poderosa palavra, que nós possamos sair bem melhores do que quando entramos na tua casa, Senhor. Reaviva, acenda o fogo, nos dê força, nos dê graça, em nome de Jesus. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Pai do Senhor Jesus. Pode sentar, irmão. Livro de 1 Pedro, capítulo número 15, capítulo 1, versículo número 15 e versículo número 16. Desde já agradeço a oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. Agradeço a Deus por a oportunidade de fazer menção de sua palavra e nos conceder essa oportunidade de adorá-lo nessa noite. Eu creio que Deus preparou uma mensagem para a sua vida. Você pode dizer para o seu irmão aí? Hoje, Deus marcou o encontro com você nesta noite. Amém? Livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim: Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Versículo 16 diz assim: Pois está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Antes de eu começar aqui, irmão, mais uma vez eu peço, olha aí para o seu irmão e diz o que os olhos não viu. Diga para ele, seja a boca de Deus nessa noite. Se você puder apontar o dedo para ele acreditar que Deus está te usando nessa noite, aponta o dedo para ele e diz o que os olhos não viu, o ouvido não viu e não subiu o coração do homem, Deus tem preparado. Mais forte, para entender, Deus tem preparado para a sua vida nesta noite. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus nessa noite? Só quem está vivo diz aleluia. Irmãos, o livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, ensina que assim como Deus é santo, nós também devemos ser santos em toda a nossa conduta. Isso significa que viver uma vida separada do pecado, afastada de todos os padrões do mundo, a ser parecido como Jesus, por meio das ações do Espírito Santo, da obediência da palavra de Deus e a prática por amor ao próximo. Entendo aqui que no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 16 e 17, diz assim, que a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem que cobria durante 6 dias, e no 7º dia, o Senhor, no meio da nuvem, chamou Moisés. E os israelitas que estavam no pé do monte, aparecia da glória do Senhor no alto do monte como se fosse de fogo. Eu entendo aqui que o Senhor passou 6 dias dentro de uma nuvem com Moisés. E no 7º dia ele chamou para entrar dentro do monte. E o povo que estava embaixo, os israelitas, viam a glória do Senhor como se fosse de fogo. Entenda comigo aqui. Uns estão preparados para subir no monte e entrar na glória, e outros foi chamados somente para observar aquilo que Deus tem preparado. E eu quero aqui afrasear esta palavra e dizer, qual tipo de pessoa você é essa noite? Aquele que fica no pé do monte vendo seu irmão entrando na glória, ou aquele que está preparado para ser chamado por Deus para entrar dentro do monte? Deus hoje te convida para se santificar diante da sua palavra. Entenda comigo, livro de Mateus capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, diz a palavra de Deus: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites,
Aqui hoje estamos falando sobre santificação. Entendemos que para ser santificado, e temos que ter aquele procedimento a chegar mais perto de Deus, ter aquela comunhão, ter aquilo que fazer o que o outro não faz, e além daquilo que o outro não faz, ter mais compromisso. Então o Senhor aqui, depois que foi batizado, foi conduzido ao deserto para jejuar. Mas temos que entender que no meio do deserto, no meio da nossa maior provação, onde estamos buscando a Deus, o diabo também vai estar lá. E aí a gente separa se a gente está preparado, está santificado para receber a tentação, ser provado e ser aprovado por Deus. E hoje o Senhor chama uma nação aqui que está sendo santificada pelo Espírito Santo, está sendo cheia do Espírito Santo, para quando estiver no meio da provação, seja aprovado por Deus nessa noite. Não se engane, o diabo não está de ser diabo, mas também o Espírito Santo não está brincando de ser santo nessa noite. E hoje ele te convida para entrar dentro do santo do santo, para ter uma intimidade a qual qualquer um não está preparado para receber aquilo que o Senhor tem para a sua vida nessa noite. Você crê nisso? Você que o Senhor hoje, aleluia, te chamou para ser mais íntimo dele, para entrar dentro dessa santidade. Você está preparado para ser santificado nessa noite? Através desta palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, eu quero trazer 3 passos para viver uma vida de santificação. Primeiro passo para ter uma vida de santificação é não se contaminar com o que o mundo nos oferece. Diga para o seu irmão: o primeiro passo é não se contaminar com o que o mundo nos oferece. Daniel capítulo 1, versículo 8, diz assim: porém Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Irmãos, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Judá e assediou, levando assim alguns utensílios da casa do Senhor para Babilônia, e guardou dentro da casa do seu Deus, assim sendo permissão de Deus. E levou alguns cativos de lá, e um deles chamado Daniel. Daniel, com a sua idade de 14 anos, foi levado como escravo para a Babilônia. Entenda comigo, Nabucodonosor chamou o seu chefe, Apenaz, chefe dos eunucos, para que escolhesse alguns jovens judeus de perfeita aparência, que fossem escolhidos para ser sábio, o treinasse, envolvesse ele tudo que fosse costume na Babilônia. Mas só que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foi escolhido para ser um desses jovens. Mas só que Daniel, evangelista Natan, ele não quis participar dos manjares da Babilônia. Ele não quis se envolver com as contaminações da Babilônia. Diga para o seu irmão: estamos na Babilônia, mas não vamos nos contaminar do que a Babilônia nos oferece. Estamos nesse mundo, estamos lá fora, não importa dentro da sua empresa, onde você anda, mas temos que entender que o que nos chamou é maior do que está lá fora. Podemos estar na Babilônia, mas não vamos nos contaminar do que a Babilônia nos oferece. Porque quem te justifica não é o homem, quem me justifica
é Deus. Ele que te chamou, Ele que justifica de tudo o que você passa, do que você vive. O diabo pode até se levantar, aquele do seu lado pode até, aleluia, apontar o dedo e dizer que você é diferente dos iguais. Sim, você é diferente, porque quem te chamou é santo, quem te chamou é fiel, quem te chamou é verdadeiro, e você não vai se contaminar daquilo que te oferece, porque quem se santifica nessa noite é Ele, é o Senhor. Ele é verdadeiro, Ele é fiel. Livro de Romanos capítulo 12 e o versículo 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Davi foi ungido 3 vezes, meus irmãos, a rei. Primeira vez foi ungido diante da sua família com 17 anos. Segunda vez ele foi ungido diante do povo de Israel com 30 anos. E a terceira vez ele foi ungido a toda a nação com 37 anos. Você entende o que é viver debaixo de uma santidade? Você vê a diferença de quem vive debaixo de um propósito? Entenda isso. Davi foi jogado no pasto. Ele não era valorizado, mas ele não ligou, porque ele sabe quem chamou era fiel para cumprir a promessa. Ele sabe quem chamou era fiel para cumprir as promessas. Entenda, quando vivemos debaixo de uma santidade, não é qualquer homem que vai justificar você na terra. Quem vai justificar você é Deus. Entenda, eles não dão valor e nem justificam você diante a nada, mas o Senhor vai justificar você diante deles. Não contamine do mundo, porque o Senhor vai justificar você daqueles que apontarem e dizeram que você não é nada, dizendo que você não é ninguém, e você vai continuar sendo a mesma pessoa. E aí, o que fala não importa, a única palavra que vale é que vem do céu. Eu vou repetir para você entender, porque 2 deu glória a Deus. Quando estamos diante de Deus, não importa o que fale de nós, porque Deus vai nos justificar diante deles. Primeira vez justificado diante da sua família, daqueles que não davam nada e não valorizavam ele como rei ungido. É isso que Deus vai fazer. Dentro da sua casa você era só mais um, mas hoje você vai ser um daqueles que vai ser justificado por Deus, vai ser levantado por Deus. Você vai ser a motivação de muitos aonde você anda, aonde você pisa, você vai ser motivação para aqueles erguer ainda mais na presença de Deus. Você entende hoje que você entrou por essas portas e hoje você é um combustível na presença de Deus, aonde vai, aleluia, abastecer almas que vão se levantar na presença de Deus em santificação. Segundo passo que temos que ter para viver uma vida de santidade é reconhecer que Deus é o único Deus. Daniel capítulo 3 diz assim: e qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo. Nabucodonosor teve um sonho, pastor Anderson. E ele acordou cedo, chamou todos os sábios e disse: ei, eu tive o sonho, mas espera, o detalhe é simples, eu não lembro do sonho. Eu quero que vocês venham e vocês digam o que foi que eu sonhei. Interprete o sonho. Isso é só para quem tem a presença de Deus. Isso vai abrir uma chave na sua mente nessa noite. Entenda que uma vida de santidade é essencial para quem vive, aleluia, na presença de Deus. Olha aqui. Ele chamou os chefes, os sábios da Babilônia, e disse: olha, aquele que interpretar o sonho, eu vou cobrir ele de riqueza. Mas se vocês não interpretarem nem adivinhar o que eu sonhei, eu vou matar todos e sitiar sua casa em entulho. Os sábios falou: peraí, impossível, nem só os deuses, mas os deuses não vivem com os homens. Como a gente vai adivinhar o que o Senhor sonhou? Diga que o Senhor sonhou e a gente vai interpretar. Nabucodonosor se irou na mesma hora,
vocês estão tentando me enganar. Se vocês não interpretar o meu sonho, eu vou matar todos os sábios. E assim foi decretado. Quando o soldado chegou para pegar Daniel, Sadraque, Mesaque, para matar, Daniel com toda a sabedoria, porque aquele que é cheio do Espírito Santo não age com ignorância, age com paciência e sabedoria. Entenda, aonde você andar, nem que seja na Babilônia, todos vão contra aquilo que você pensa, todos vão com aquilo que você crê, mas só que quem justifica é Deus. Quem te levanta é Deus. Quem vai te justificar onde você pisa é Deus. Deixa eu se levantar. Deixa eu tentar matar aquilo que é sonho em sua vida. Mas o que vai, aleluia, te motivar hoje é esta palavra, viver em uma santidade com Deus. Entenda. Daniel com toda a sabedoria falou: o que deu no rei para dar um decreto com tanta fúria? O soldado explicou para Daniel a situação. Daniel falou: pera, eu vou até o rei e vou falar com ele, porque o Deus do céu há de dar a interpretação desse sonho. Ele chegou a Nabucodonosor e disse: eu preciso de alguns dias. Eu preciso de alguns dias para que o Senhor dos céus me revele. Entenda, viver e não se contaminar com o mundo é entender que Deus vai te dar situações e momentos para te exaltar em meio às lutas. Às vezes olhamos e pensamos que é difícil alcançar alguma coisa neste mundo, ou viver o melhor, porque entendemos que o mundo está na nossa contramão. Mas quando estamos em santidade, em meio a qualquer circunstância, Deus sempre irá nos exaltar. Deus sempre irá nos levantar. Ainda que você seja luz, em meio em tantas trevas, você irá brilhar, e a sua luz irá movimentar aonde você pisar, as plantas dos seus pés, porque você é movimento de Deus no meio da Babilônia. Entenda, ele voltou, chamou Sadraque, Mesaque e Abednego e falou: ei, a gente tem uma missão. Vamos orar ao Deus para revelar e dizer qual foi o sonho do rei, porque se não for, a gente irá morrer. E assim o Senhor interpretou e deu o sonho, a revelação para Daniel. Daniel chegou até o rei e disse para ele: ao sonho que ele teve foi nada mais que uma estátua. Essa estátua havia alguns elementos: a sua cabeça de ouro, o seu peito de prata, a sua cintura de bronze, os seus pés e pernas de ferro e barro. E cada um significava um império. E assim ele introduziu, assim ele interpretou o sonho de Nabucodonosor. As horas nos espera assim uma outra oportunidade. Eu falarei cada elemento e cada império que significa isso aqui. O tempo nos espera, eu só tenho 9 minutos. E eu creio que Deus irá abrir uma chave na sua mente. Você crê nisso? Diga para o seu irmão: eu não sairei daqui até Deus falar comigo. Entenda, quando ele chegou, interpretou o sonho, ele colocou Daniel como um dos sábios, um dos líderes, um dos presidentes, um dos governadores da Babilônia. E mesmo assim ele chamou Sadraque, Mesaque e Abednego para ajudar. Entenda, Nabucodonosor acordou e ele levantou uma estátua de aproximadamente 30 metros de altura, toda de ouro, e determinou e deu um decreto que todo aquele que não se curvasse diante da estátua seria lançado na fornalha de fogo. Diga para o seu irmão: reconhecer a Deus como o único Deus. Entenda, ele levantou a estátua e disse: quando todos os instrumentos tocarem na Babilônia, irão se curvar diante da estátua. Entenda, a fornalha varia, segundo os estudos, aproximadamente de 800 a 1.300 graus Celsius de temperatura. E quando tocava aqueles instrumentos, aquela grande massa babilônica se curvava diante da estátua.
mas 3 não se corrompeu com aquilo que o homem falou. 3 não se corrompeu com aquilo que o mundo oferecia. 3 não se corrompeu com as palavras que o mundo os entregou, porque ele era diferente dos iguais. Ei, diga para o seu irmão: hoje chegou o momento de ser diferente. Não chegou o momento de se corromper com aquilo que o mundo nos oferece, porque Deus é fiel para cumprir as promessas que prometeu. Entenda. Quando tocaram esse instrumento, aquela grande massa se ajoelhou e 3 ficaram em pé. Quando alguns sábios que não gostavam de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego chegou até o rei e disse: rei, tem 3 jovens que foi contra o decreto do Senhor e não se curvavam diante da estátua. Nabucodonosor mandou chamar os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, e disse: ei, por que vocês não se curvaram diante da estátua? Por que vocês não foram conforme eu ordenei? Ele disse: Senhor, Rei que vive para sempre, a gente não vai se contaminar com a Babilônia, não vamos se curvar diante da estátua, porque o nosso Deus é o único Deus, e somente Ele iremos adorar. Entenda, vou dar a última oportunidade. Se vocês não se curvar diante da estátua, eu irei aquecer a fornalha 7 vezes e lançarei vocês dentro da fornalha. Ele: rei, você pode até lançar a gente dentro da fornalha, e o Senhor, se for fiel, nos livrará. Mas se Ele não nos livrar, não iremos adorar nenhum Deus, porque somente Ele é Deus digno de ser adorado e glorificado. João capítulo 17, versículo 3. Jesus é a vida eterna, que conhece a ti por único Deus verdadeiro, em Jesus Cristo a quem enviaste. Temos que reconhecer Ele como o único Deus. A afeição de Nabucodonosor se raivou na mesma hora. O diabo tomou conta da vida dele, pegou os homens mais fortes e lançou os meninos dentro da fornalha de fogo, e aqueles que lançaram foram consumidos pelo fogo. Dizem alguns historiadores que a fornalha chegou para 1500 graus Celsius, aquecido 7 vezes. Entenda, é uma temperatura absurdamente impossível de se aguentar. Nabucodonosor estava sentado no seu trono, e ele olha para dentro da fornalha e diz para um dos seus sábios: ei, não lançamos 3 dentro da fornalha? Mas eu vejo um semelhante aos filhos dos deuses. Alguns podem dizer aqui, Anderson Rodrigues, que foi somente os 3 lançados, mas depois chegou o 4. Mas eu quero dizer uma coisa, e eu quero profetizar na sua vida, que antes mesmo dele ser jogado, Jesus já estava dentro da fornalha. Deus já estava dentro da fornalha. E eu quero vou dizer uma coisa aqui: não importa a fornalha que você está vivendo, não importa o problema que você está vivendo, Deus está lá. Não importa a fornalha que te jogaram, ou o momento que você está vivendo, eu quero dizer, Deus está lá. Que na mesma proporção que você adora aqui, Deus está te justificando lá. Eita, meu Deus do céu, eu vou repetir porque tem 2 que deu glória a Deus nessa noite. Na mesma proporção que você glorifica a Deus aqui, Deus está resolvendo o problema lá. Eita, Deus do céu, eu sinto a presença de Deus aqui, evangelista Natan. Na mesma proporção que você está aqui diante a Deus em santidade e purificado pelo Espírito, Deus está resolvendo o problema na sua vida que é impossível de ser resolvido. Reconhecer Ele como único Deus. Terceiro passo para viver uma vida de santidade: não se render com leis que vão contra a sua fé. Diga para o seu irmão: não se rendemos em leis, em palavras
que vai contra aquilo que Deus determinou na minha vida. Entenda, Nabucodonosor morreu. O seu antecessor toma lugar do reinado, Belsazar. E ele pega todos os utensílios do Senhor, tudo aquilo que Nabucodonosor tinha pegado de Judá, e ele faz uma grande festa com as suas concubinas, e toma um vinho dentro das taças consagradas pelo Senhor, pelaquilo que o Senhor tem consagrado e colocado as mãos. E desde já eu quero profetizar aqui e dizer uma coisa para quem tem mão levantada aqui nessa noite, e dizer que você é um utensílio do Senhor, e todos aqueles que te tocaram irá ver que Deus ainda batalha para aquele que Ele tem escolhido. Ei, eu quero dizer que tudo aquilo que levantaram e apontaram o dedo, dizendo e vieram contra você, eu quero dizer que você é consagrado por Deus, que você é justificado por Deus, você é santificado por Deus. E hoje o diabo perde mais uma batalha, porque ele não entende que Deus te justifica aonde você andar. Pode tentar te derrubar, pode tentar te humilhar, mas eu quero dizer que a mão do Senhor hoje escreve uma frase, e a primeira frase é: Mene, Mene, contou Deus o seu reinado e deu cabo dele. Segunda frase, Tekel, pesado foste na balança e foste achado e afastado. Assim, o teu reino está dividido, entregue aos Medo-Persa. Sabe o que Deus está dizendo? Aquele que veio contra você, ele foi medido, ele foi balançado e foi negado. Contou a Deus o seu reinado e colocou por terra e justificou você na terra. Assim, o teu reino está dividido, hein? O reino da Babilônia foi dividido, porque hoje Deus levanta uma nação cheia, justificada, com o poder e a glória do Deus vivo, do Deus vivo, do Deus vivo. Eu vejo a presença de Deus. Eles têm que entender que aqueles que habitam dentro desta casa, Pastor Wagner, foi justificado, foi santificado, foi separado por Deus nessa noite. Eles podem até tentar tocar, mas irão cair por terra em nome de Jesus. Entenda, para nós finalizar, sai, se coloca de pé, irmão. Sou obediente. Temos que entender que tem 3 passos para viver uma santidade com Deus. Entenda. Primeiro passo, não se contaminar com o que o mundo nos oferece. Segundo passo, reconhecer que Deus é o único Deus. Terceiro passo, não se render com as leis que vai contra a sua fé. E para você entender, aquele que vive em santidade com Deus, aquele que vive em santificação com Deus, não vai cair, porque a tendência é só crescer. Você quer entender o que aconteceu na vida de Daniel? Capítulo 1 de Daniel. Daniel era o mais sábio da Babilônia. Capítulo 2, Daniel se torna o líder dos sábios. Capítulo 3, vieram tentar derrubar Sadraque, Mesaque e Abednego, mas ele foi justificado por Deus. Capítulo 4, Daniel se torna conselheiro do rei. Capítulo 6, tentaram vir contra Daniel para tentar derrubar com aquilo que colocaram na vida dele, mas ele se torna governador da Babilônia, porque quem chamou Daniel para viver o propósito de santidade foi Deus. Tentaram derrubar ele e jogar ele dentro da cova do leão, mas eu quero dizer uma coisa: a cova pode estar aberta, tudo pode vir contra a contramão e raciocínio humano,
plano. Mas quando Deus está contigo, quando Deus te escolheu, quando Deus te santificou, aí pode até tentar e colocar você dentro de uma situação irreversível. Mas quando Deus está no meio, aquilo que parecia impossível e que parecia que não ia acontecer, tudo começa a andar, tudo começa a se mover. Eu quero dizer uma coisa: qual que é, aleluia, o calabouço que você está vivendo? Qual é a cova que você está vivendo? Está vivendo entre leões? Te colocaram dentro da cova e fecharam em pedra. Mas eu quero vos dizer que mesmo o leão, quem rugiu tentando te derrubar, é o mesmo que Deus vai fazer jejuar nessa noite. É o mesmo que vai tentar, mas não vai chegar perto de você. Eu quero dizer isso para você nessa noite. E somente quem está com a mão levantada para receber profecia do céu, uma é pouca. Se você puder levantar as duas, aleluia. Eu quero dizer uma coisa: o leão que tentou bradar ou ruivar diante da sua vida, o único leão que vai, aleluia, bravar na sua vida é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Ele hoje, o leão de Davi, está aqui. O leão de Judá está aqui. E eu quero vos dizer uma coisa: há uma noite de promessa para você. Você recebe isso? Você recebe de Deus isso? Feche os seus olhos comigo. Senhor, neste momento, ó Pai, através dessa palavra revelada, eu quero profetizar, Senhor, para cada um que está com o olho fechado para receber, que aonde eles andar, Senhor, eles possam entender que ele foi santificado pelo poder da sua palavra. E aonde tentarem, Senhor, contra a vida de cada um, eles sejam, meu Pai, aleluia, exaltado diante daqueles que não valorizavam quem eles são em Deus. E hoje, Pai, eu profetizo uma nação eleita e cheia do teu poder e da tua graça, em teu santo nome. A igreja diz: glória a Deus. Desta forma, meus irmãos, só nos resta agora agradecer por esta boa palavra, pelo que Deus fez nessa noite. Pedir a Deus para que Deus continue abençoando a vida do pastor Wagner, que Deus continue usando ele com grande intrepidez, e que o Senhor, você tomou posse da palavra que foi liberada para você? Eu tomei, meu irmão. Eu cheguei um pouquinho atrasado por causa da correria ali, mas eu peguei cada centímetro que foi liberado para mim. Eu tomei posse e saio aqui com esta palavra profética que foi liberada do servo do Senhor. Os avisos. Está aqui já. Domingo, 9 horas da manhã, venha, reúna-se conosco para aprender a palavra de Deus. E domingo, se não me engano, já começa a classe do discipulado para quem vai se batizar. Esse é pastor, né? Classe do discipulado, todos vocês que vão se batizar, é preciso que vocês estejam aqui para saber o que vocês estão